Olá, minha gente. Boa noite. Tudo bom com vocês? A minha primeira é de muitas lives. Tô um, tô um pouquinho tensa, mas vai dar tudo certo, tá? Porque é minha primeira live não, porque numa outra página que eu tinha na época quando eu trabalhava com educação infantil, né, fazia umas lives quase toda semana, mas para essa página é a primeira, tá bom? Eu tô vendo alguma coisa aqui para podermos começar. Mas vai dar tudo certo. Peraí, deixa eu abaixar aqui para não dar delay. Não, porque numa outra Bora página que eu tinha lá, peraí. Deixa eu dar uma baixadinha no som aqui infantil, né? para Fazia começar. umas lives quase toda semana, mas Muito obrigada, né, para quem entrar. Olá. Bora lá. Eu vou começar agora, tá? Que foi entrando, tá? Bora lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bora lá que eu vou começar com a minha apresentação. Muito boa noite. Meu nome é Fabiola Barci, locutora, comunicadora, professora de comunicação, e eu tenho essa página mais ou menos há uns 2 anos para ensinar as mulheres a se comunicar com mais assertividade, porque infelizmente a maioria das pessoas elas não sabem se comunicar e a gente não sabe o quão é importante a comunicação na vida da gente, porque com a comunicação a gente consegue muita, gente, muita coisa. E aí eu vou, com o decorrer, tá, da nossa live, eu vou explicar a diferença entre comunicação, só falar. Vocês só não liguem para o meu óculos aqui, porque ele está um pouquinho danificado. Eu sou uma pessoa, né, míope, né? E aí, para enxergar sem óculos é complicado. Então, eu sou locutora de porta de loja, tá? Eu faço locução de porta de loja, sou comunicadora, inclusive tá aqui meu instrumento de trabalho, que lindo, meu microfone, que eu adoro de paixão. E aí, gente, vou começar, tá? Me apresentando. E eu vou dizer como é que eu descobri a comunicação na minha vida. Logo que eu saí de um emprego, e aí eu vou falar no decorrer por que eu saí desse emprego. Oi, Daniel, tudo bom com você? Dani. Então, logo que eu saí desse emprego, eu descobri que eu não tinha outra saída a não ser me comunicar. Fui fazer uma entrevista de emprego numa escola na cidade a qual eu morava e que, desempregada, tudo, eu não tinha outra saída a não ser falar sem parar dentro dessa entrevista de emprego. E automaticamente, óbvio, eu passei, né? Eu passei pela minha... que a mulher entendeu que era a minha comunicação, mas no fundo eu não me comunicava. Por quê, Dani? Porque eu não me comunicava? Isso aí eu vou explicar mais pra frente, que falar e comunicar são coisas assim distintas. Oi, Bruninha! Linda, maravilhosa, Bruna! A Bruna é minha chefe. A gente sabe que, dizer o português claro, falar e comunicar é completamente diferente, tá, gente? Não vem falar que é a mesma coisa, que não é. Falar é falar, comunicar é comunicar, e eu vou dizer isso mais pra frente. Então eu descobri a comunicação na minha vida meio que por acaso. E aí eu comecei no decorrer, depois dessa entrevista de emprego, que eu, no fim, não era nem emprego, era no estágio de uma faculdade que eu estava fazendo na época, que era História. Linda, obrigada, Bruna. Brigadão mesmo. De uma faculdade a qual ia prestar estágio nessa escola, eu descobri a comunicação de repente, através disso. Mais ou menos um ano depois, tá?
vamos voltar ao começo, tá? Eu já trabalhava como locutora, tá? Animadora de festa infantil com os meus 18 anos lá atrás, que eu vim largar quando eu fiz a faculdade de pedagogia. Aí vocês vão descobrir com o decorrer do tempo. E aí um ano depois eu vim fazer locução de porta de loja, que como eu disse, eu comecei aos 18 anos, parei para fazer pedagogia e voltei em 2000, finalzinho de 2019, porque eu estava sentindo falta, eu estava totalmente arrependida de ter feito pedagogia, e eu estava sentindo falta da profissão, porque eu adoro o microfone, tá aqui, sempre me acompanha o microfone. E aí um amigo meu, que eu tinha falado com ele, que eu estava sentindo falta da profissão, ele pegou e falou assim, por que você não volta? Porque o que estamos precisando nessa área é de mulheres na locução de porta de loja. E voltei. Desculpa, gente, tô tomando meu chá, tá? Meu chá de hortelã me acompanha. E aí eu voltei. Mas o que aconteceu? Veio a pandemia, né? Eu fui obrigada a meio que dar uma parada. E aí, com o dinheiro, aí veio o auxílio emergencial, foi onde eu consegui comprar minha caixa de som, meu microfone. E aí, tô desde finalzinho de 2019, 2020, tô até hoje nessa área. E foi assim que eu descobri um pouco da comunicação na minha vida. Mas assim, eu já vinha muito antes trabalhando com a comunicação, porque eu comecei aos meus 18 anos, fazendo teatro, fui fazer, na época que eu fiz teatro, era uma febre contratarem animadores de festa. E eu trabalhei muito como animador de festa, muito, muito. Eu era palhaça pimentinha, naquela época era só homens que faziam palhaços. Eu era uma das pouquíssimas palhaças mulheres trabalhando nessa área, tanto que eu era conhecida na Baixada Santista inteira. Eu fazia uma festa e já saía com 3 contratos fechados, era bem nesse nível mesmo, porque eu era muito diferente, né? Como eu sei que eu sou diferente eu sou um diferencial um pouquinho, eu tento procurar diferenciar também na locução hoje, é por isso que graças a Deus eu tô tendo muito trabalho. E aí eu trabalhei muito, né, com animação de festa, com locução de porta de loja, mas aí aos meus 24, 25 anos eu larguei, né? Porque para mim, na época, enfiaram na minha cabeça que eu não tinha futuro, que eu tinha que fazer uma coisa aonde que eu fiz a pedagogia, fiquei até o ano passado, mesmo trabalhando com locução, eu fiquei até o ano passado, e foi quando eu decidi de vez largar, né, a escola, a educação básica, que para mim não estava valendo a pena, estava sofrendo, e mais para frente eu vou contar com a autoestima, o que tem a ver com a comunicação. Mudei recentemente para cá, para São Paulo. Eu tô na grande São Paulo, né, não tô na capital, tô na grande São Paulo. Não liguem, gente, que eu estou com esse casaco, porque aqui em São Paulo já chegou a fazer 8 graus. Onde eu moro, porque praticamente eu moro perto de mata, mas continuo na grande São Paulo. E aí eu vim pra cá e eu tô começando a trabalhar aqui, graças a Deus, com muito trabalho. E aí, por que eu resolvi abrir essa live? Desculpa estar um pouco misturado, mas se vocês não entenderem, por favor, pode fazer perguntas. E aí, por que eu resolvi fazer essa live? Porque eu já tô com essa página Diálogo Entre Elas há 2 anos, uns 2 anos mais ou menos, e eu resolvi abrir essa página porque para atender a uma dor que eu tinha, entendeu? Porque eu falava demais, mas não comunicava nada, entendeu? Porque o falar e o comunicar é totalmente diferente. Eu sempre fui faladeira, mas eu não comunicava direito. E aí, quando eu comecei a estudar comunicação, eu comecei a estudar para mim. Logo em seguida, eu entrei na locução e aonde deu o insight, há 2 anos atrás, deu ensinar comunicação para as mulheres. Mas não só ensinar comunicação em si,
Porque a comunicação em si, tu não se comunica. Tu tem que arrumar o teu interno. Que é onde eu vou entrar com a autoestima, né? Vou entrar com esse assunto, autoestima e autoconhecimento, para tu poder se comunicar melhor. Certo? Certo. Se tiverem alguma pergunta, pode fazer, tá bom? Eu responderei, tá? E Michele, tudo bom, Michele? Boa noite. E foi onde nasceu esse projeto. Aí perguntou para mim, mas por que mulheres, Fabiola? Porque é um público que eu me identifico mais. Eu vou ser sincera a você, é um público que eu me identifico mais. Mas isso não quer dizer que eu vá pegar homens também. Por que não pegar homens, né? Mas é que assim, o meu público que eu identifiquei mais é mulheres. Eu prefiro trabalhar com mulheres porque eu sei que é um público que tem um pouco mais de dificuldade para se comunicar devido à nossa história, né? Até hoje. Eu me lembro que eu falei, eu sempre fui muito faladeira. Mas quando eu falava muito, eu sei que alguém da minha família falava, cala a boca, tá falando demais. A gente tem essa mania de falar com a criança, né? A gente não deixa a criança se expressar. Ah, cala a boca, tá falando demais, não sei o quê. Isso acaba minando a criança com que ela fale pouco, né? E aí a criança não acaba se expressando. Esse que é o grande problema. Aí cresce, tem que sair para procurar emprego, tem que, né, não consegue paquerar, não consegue expor ideia dentro de uma empresa, e aí fica complicado, porque, gente, a comunicação, ela é fundamental, ela é muito importante para você conseguir crescer na vida. Simples, não adianta a pessoa falar, não sou comunicativa. Se você quer entrar no mercado de trabalho, se você quer crescer na vida, tem que se comunicar, acabou, não tem jeito se você quer algo na sua vida. Então tem que se comunicar, tá? Qualquer coisa, se vocês fizerem qualquer pergunta, pode fazer uma pergunta agora, se vocês quiserem, enquanto eu vou tomar meu chá, tá, gente? Pode fazer a pergunta, não tem problema nenhum. Esse chá que eu tô tomando é chá de hortelã, tá? É ótimo pra voz. Uma maravilha, tá? Adoro maçã. Eu como muita maçã e chá de hortelã. É ótimo pra garganta, é muito... Então, aí a gente vai... Quando a gente fala de comunicação, a gente vai ter que entrar na história da comunicação. E como é que é? Quando é que surgiu a comunicação? A gente sabe como é que surgiu a comunicação. Ela surgiu com o Homem das Cavernas, né? A gente sabe que ela surgiu com o Homem das Cavernas. Desde que mundo é mundo, surgiu a comunicação. Desde o tempo dos Homens das Cavernas, não sei o quê. Quando a gente vê muito na televisão, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver de perto, quando vê aqueles desenhos, sabe, nas paredes das cavernas, não sei o que, não é uma obra de... É uma obra de arte, pra gente hoje é uma obra de arte. Mas aquilo lá é uma forma de comunicar entre eles. Assim, onde tem caça, onde está o perigo, né? Onde tem comida, onde pode se proteger. Então, os desenhos nas cavernas nada mais é do que essas informações todas. E aí, com o decorrer do tempo, que veio a escrita, veio a tecnologia, hoje a nossa comunicação, nossa senhora, é que infelizmente a gente não sabe usá-la, né? A tecnologia a gente sabe usar. Então, a comunicação, ela sempre foi muito importante na nossa vida. Basta a gente estudar e basta a gente treinar, tá? Pessoal, o negócio é o seguinte, se eu estiver olhando para cá, tô olhando pro meu computador, se eu estiver olhando aqui, é o meu, né, a minha colinha, tá? E aí, por que nós temos que nos comunicar? Por que nós temos que nos comunicar? Simples, né? O que eu falei lá atrás. Entrevista de emprego é fato.
É o que eles mais perguntam em entrevista de emprego, é fale sobre você. E é uma dica que eu dou para quem for arrumar emprego. Fale sobre você em mais ou menos 1 minuto. Onde você mora, como é que foi a sua infância, por que que tu escolheu o emprego, por que que tu escolheu a tua profissão. Isso assim, em 1 minuto. Oi, Deusa, maravilhosa. Beijo pra você, Deusa. É a dica que eu dou, entendeu? Então tem que aprender, tem que aprender a se comunicar. Oi, Adriana, tudo bom com você, Adri? Maravilhosa. Então você tem que aprender a se comunicar assim em 1 minuto dentro de uma entrevista de emprego. Falar sobre você. Pronto. E aí é o que eu tava falando, né? A diferença de comunicar e falar, tá? Eu sempre fui faladeira mas eu não me expressava, eu não me comunicava, as pessoas não entendiam o que eu falava. Por que eu digo isso? Porque tem muitos... Oi, Adriana. Porque tem muitos tímidos que se comunicam melhor que eu. Então, por isso que eu falo, a diferença de falar e comunicar, ela tá distinta, né? Ela tá em caminhos diferentes. Não adianta você falar muito e as pessoas não entenderem o que você tá falando. Entendeu? E aí onde que entra o interno, que eu já falei que mais pra frente eu vou falar. E aí eu falo para vocês 2 palavras-chave: manipulação e persuasão. Manipulação e persuasão. Vocês sabem explicar? A Adriana já teve aula comigo, hein? Já sabe o que é a diferença de manipulação e persuasão. Mas vou explicar para vocês. Gente, a manipulação, eu vou falar o que é manipulação do modo mais fácil. Tá o meu microfone aqui. Faz de conta que esse meu microfone é uma pessoa. Ela tá tentando, esse meu microfone é uma pessoa, ela tá tentando convencer o grupo, mas em favor só dela e prejudicar os outros. Esse é manipulação. E a gente tem um exemplo de manipulação aqui no mundo. Lembra? Guerra, Bigodinho. Não preciso falar muito, né? Ele manipulou um país inteiro em favor a ele. E ele acabou prejudicando esse país. Tanto que ele foi tão egoísta que para não ser capturado, ele deu uma raça para cima, né? Então, esse é um exemplo de manipulação. É quando é um grupo de pessoas, quando uma pessoa, ele convence a um grupo em favor a ele mesmo. E a persuasão, que a gente vai entrar na persuasão, é quando quando esse microfone e essa pessoa convence ao grupo e para favorecer a todos, a ele e a todo mundo. Essa é persuasão. Eu digo isso nas locuções que eu faço, né? Quando eu tô vendendo um produto muito, muito bom, não só tô favorecendo ao pessoal, mas estou favorecendo a mim, que estou ganhando cliente, que os clientes estão gostando de mim, estou favorecendo as pessoas que vão comprar aquele produto, é a persuasão. E aí a gente tem vários exemplos de pessoas persuadindo, né? Alguma coisa assim? Desculpa se eu errei, tá bom? E aí, posso abrir para perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Pode perguntar, gente. Sem problema nenhum. Pode perguntar. Deixa eu arrumar meu celular aqui. Pronto. Assim, olha meu casaco, gente. Tá um frio aqui. Nossa, gente, muito frio. Então, se eu tô assim, é porque eu não tô tímida não, tá? É porque tá frio. Mais uma vez. Outra coisa, gente, se por acaso houver alguns barulhos assim fora, tem criança que mora aqui perto, que chora. Então, eu moro aqui perto. Eu tô em rota de avião, tá? Porque praticamente tem um aeroporto internacional, praticamente do lado da minha região aqui, Guarulhos. Então, aqui
os aviões eles passam baixinho e fazem uns barulhinhos meio estranhos, né? Já acostumei com esse negócio. Se tiver algum... Opa, tá quentinho aqui? Minha casa não tá tão quente assim não, amiga. Tá frio. Nossa Senhora. Adriana do céu. Obrigada pelo chique. Tô precisando, né, filha? Porque inverno ui. Alguma pergunta? Alguma pergunta para fazer, Adriana? Deixa eu ver quem tá mais. Deusa. Deixa eu ver quem tá. Michele. Se tiver alguma pergunta. A Ana Paula Afonso. Obrigada, Ana Paula, por ter entrado. Tá dando uma força aqui pra titia. Gente, quase derrubei o chá. Bora lá. Eu vou fazer o máximo para que essa live seja muito rápida. Mas vocês já falaram, vocês já ouviram falar em sedução na comunicação? É que todo mundo passa... Ai, obrigada, amiga. Obrigada mesmo. Obrigada, Adriana. Vocês já ouviram falar em sedução na comunicação? Também tem a sedução, homem, mulher, aquela paquera, mas também tem a sedução na comunicação. A gente pode seduzir na comunicação por 2 detalhes. A empatia, tá? Empatia é importante, gente. Escuta o seu interlocutor sem julgamentos, por mais absurda que a pessoa possa estar falando algo, por mais... Eu tenho uma amiga minha de muitos anos. Eu conheço essa minha amiga desde 2015, olha, vai fazer... Não, 2015 não, desde 2005. 20 anos que eu conheço essa menina. Ela tem uma coisa de seduzir na comunicação dela, esse negócio de sedução na comunicação, porque ela simplesmente escuta, para mim é a coisa, para mim não, em geral, a coisa mais importante dentro da comunicação assertiva, além da empatia sem julgamento, a escuta ativa. Gente, a gente tem que aprender a escutar. É uma coisa que eu já aprendi e venho aprendendo. A gente tem que aprender a escutar as pessoas. A gente tem uma dificuldade enorme de escutar as pessoas. Eu tinha muito essa dificuldade. As pessoas não gostam de escutar. Eu não gostava de escutar ninguém. Ou porque eu queria atropelar a pessoa para poder falar de mim, ou porque eu estava pensando na conta para pagar, ou sei lá, estava no mundo da lua. Gente, isso daí quebra qualquer um, tá? Se você quer ter uma escuta assertiva, pelo amor de Deus, esqueça que tá lá fora e escuta o seu interlocutor. Escuta ativa é muito importante. Isso aí seduz a pessoa, seu interlocutor de uma tal forma que, olha, você vai ganhar a confiança dessa pessoa com toda a certeza do mundo. E aí eu entro naquela parte que eu falei para você. Não adianta só comunicar. A gente tem que ver o interno, tá? Porque a pessoa que sabe se comunicar com estratégia, ela tem 2 coisas fundamentais: a autoestima e o autoconhecimento. Eu digo por experiência própria, sim. Se hoje eu sei, lógico, eu tenho muito que aprender ainda. Se hoje eu tenho essa forma de me comunicar, eu tive que trabalhar meu interno, minha autoestima, meu autoconhecimento, porque se a pessoa não tem isso, ela não sabe nem dizer a cor que ela gosta. Eu cheguei nesse nível, por isso que eu acabei escolhendo uma profissão errada para mim, que era pedagogia, porque eu não sabia nem a cor que eu gostava. Por isso que eu falo, vocês dão para ver que eu sou tagarela, mas eu sei me comunicar, eu sei o que eu quero passar para a pessoa. Eu não sabia isso antigamente, porque eu não tinha autoestima, não tinha autoconhecimento, então eu não sabia me comunicar. Gente, os 3 andam juntos.
A autoestima, o autoconhecimento e a comunicação. Os três andam juntos. Se você tá vendo que ninguém entende o que você fala, procura saber o porquê. De repente, alguma coisa dentro de você, alguma insegurança. Vocês sabiam que teve uma pesquisa que o ser humano, o maior medo do ser humano é o medo de se comunicar. Porque em segundo lugar vem a morte. Vocês sabiam disso? Em primeiro lugar está o medo de falar em público. Com medo do julgamento. Tanto que em segundo lugar vem a morte. Não dá para entender, né? Porque realmente dá uma insegurança. Vocês acham que eu não fiquei nervosa para eu abrir essa live? Vocês não acham que eu tô aqui? Entendeu? Mas a gente tem que encarar, gente. A gente tem que encarar. Se quiser crescer na vida, quer um emprego melhor, quer ganhar mais, quer conquistar o crush da sua vida, quer passar aquela ideia dentro do seu emprego ou para sua família, tem que aprender a perder o medo de se comunicar. Dá um nervoso, dá frio na barriga, mas mesmo, enfrenta o medo. Tá com medo? Vai com medo. Vai com medo porque as coisas dão certo, tá? Que nem... Fora o autoconhecimento, eu já vou até adiantar um negócio aqui. Fora o autoconhecimento e o autoestima, quando você se comunicar, tiver uma conversa importante, tá? Para você fazer, estuda. Estuda, vai procurar saber o que você vai falar para a pessoa, que nem